Ele disse aquilo como se estivesse pedindo um pastel na feira, sem hesitação, sem vergonha. 80% para o futuro do Caio, 20% para o seu pai. Simples assim. A cozinha estava em silêncio, exceto pelo tic-tac irritante do relógio e pelo gotejar preguiçoso da torneira, aquela mesma que eu tinha pedido para o meu pai consertar uns 3 meses atrás. O papai se recostou na cadeira, com as mãos cruzadas sobre a barriga, parecendo um rei decadente pagando as dívidas da realeza com um sorriso no rosto. O Caio estava em algum lugar no fim do corredor, provavelmente largado na cama, de fone no ouvido e navegando na internet, olhando para o tênis que ele nunca ia poder comprar, pelo menos não com o salário michuruca que ganhava. Olhei para o meu pai, mesma camiseta manchada de sempre, mesmo sorriso de quem acha que está fazendo o favor da vida. Mexi no café e fiquei quieta por um bom tempo. Acho que ele pensou que eu estava calculando, que eu ia protestar, talvez até negociar, mas em vez disso, eu ri. Saiu de repente, aquela risada que parece que escapa sem querer. Até me pegou de surpresa. Ele piscou, sem entender. Qual é a graça? Limpei o canto do olho. Nada que eu tenha dito. É só que venho dando a vocês dois o melhor de mim há anos. Meu tempo, meu dinheiro, meu silêncio. E agora acham que podem me dividir como lista de compras? O papai se ajeitou. Somos uma família. Seu irmão precisa estudar. Eu preciso manter essa casa funcionando. Não é tão complicado assim, Sandy. Você já tem mais do que o suficiente. Não, respondi, me ajeitando na cadeira e saindo. Você já teve mais do que o suficiente de mim. Peguei minha xícara e fui caminhando para o meu quarto. Atrás de mim, a voz dele me seguiu, como um eco debochado. Tá sendo dramática. Eu não respondi. Não devia a ele uma performance. No meu quarto, abri o armário e peguei uma mala. Não porque eu fosse sair naquela noite, mas porque alguma coisa ali dentro de mim tinha mudado. Não era raiva, era um frio constante, daqueles sentimentos que não se apagam, só crescem. O tipo que se transforma em ação. Fechei o zíper e deixei a mala perto da porta. Foi ali que eu soube. O próximo capítulo da minha vida não seria sobre ficar, seria sobre lembrar exatamente o momento em que eu parei de pedir permissão para ir embora. Na noite em que minha mãe saiu de casa, ela prometeu que era só por um tempo. Parou na porta com uma mala de rodinhas e o cabelo puxado num coque apertado, a voz dura como pedra. É só por alguns meses, Mia, eu mando dinheiro. Pois é, manda ver. Ela me beijou na bochecha como se estivesse fazendo um favor e não uma despedida. Eu tinha 14 anos, o Caio 9, e o papai nem se deu ao trabalho de acompanhá-la até a porta. Continuou no sofá, trocando de canal, como se nada estivesse acontecendo. Alguns meses viraram 1 ano, depois 5, até que a gente parou de marcar no calendário. Com 16 anos, eu já sabia qual era o café da manhã favorito do Caio, preenchia os formulários da escola dele, media a febre quando ele tossia e dava um jeito de a luz não ser cortada. O Roberto chamava isso de intensificar, mas sinceramente parecia mais que eu estava sendo arrastada enquanto os outros só recuavam. Ele parou de trabalhar logo depois que minha mãe foi embora, disse que as costas doíam, depois os joelhos, depois pensou, para que esforço se a mãe manda dinheiro? O problema é que, com o tempo, as remessas diminuíram e ele continuou parado. Com 18 anos, consegui um emprego dobrando roupa numa loja de departamento. No dia do meu primeiro salário, adivinha? O papai estendeu a mão e mandou, somos uma equipe aqui. Eu aceitei. Paguei o aluguel, comprei mantimentos, mantive TV a cabo e cervejinha gelada. Mantive a casa de pé, e ele sentado. Era o talentoso, o criativo, sempre precisando do fone de ouvido mais novo, do upgrade de celular, do tênis que custava mais do que minhas horas semanais. Quando sugeri que talvez o Caio também pudesse contribuir, ele deu risada, abriu uma cerveja e falou: Deixa seu irmão viver.
Você já teve sua chance. Minha chance? Chance de quê? Dormir na faculdade? Ter paz? A casa era minúscula, as paredes mais finas que papel. Eu ouvia tudo, o Caio entrando escondido de madrugada e o papai falando de mim como se eu fosse uma esposa rabugenta, não a filha dele. Como se a minha disciplina fosse defeito e não a única razão de a gente ainda não estar atolado em dívida. Lembro de uma vez estar parada no corredor, com a toalha molhada na mão, ouvindo os dois rindo de alguma bobagem. Eu me sentia como um fantasma, quente, viva e totalmente invisível. Mesmo assim, eu fiquei, porque achei que isso era família. Você segura o teto, não importa o quanto ele desabe sobre sua cabeça. Mas, pensando bem, talvez eu nunca tenha segurado o teto. Talvez eu só tivesse me segurando debaixo dele, torcendo para ele cair logo. Aquela mala perto da porta não era mais um sinal de medo, era um aviso. E no dia seguinte, eu ouviria algo que deixaria tudo ainda mais claro. Nunca quis ficar tanto tempo naquele emprego. Comecei ali só como quem quer qualquer saída. Fui assistente de estoque numa empresa de logística de alimentos. Chegava cedo, saía tarde, agradecia até quando me mandavam pegar caixa. Depois de 5 anos, virei líder de logística, logo supervisora. No 7º ano, já era responsável por remessas regionais e gerenciava gente que antes me chamava de garota. Os aumentos vinham devagar, sem glamour, mas iam se acumulando. Mesmo assim, nunca contei nada em casa. A cada pagamento, eu sacava a mesma quantia que ganhava aos 19 anos, entregava para o papai num envelope qualquer e deixava ele acreditar que era tudo. Às vezes ele balançava a cabeça, murmungava um obrigado se tivesse de bom humor. Caio nunca perguntou onde eu trabalhava. Acho que ele nem sabia o nome da empresa. Abri uma conta poupança em outro banco, com um login que o papai jamais adivinharia. Começou com uns trocados, depois algumas centenas, e logo alguns milhares. Eu via os números subindo como quem assiste a maré. Em casa, nada mudava. Mesmo o chão rachado, mesmo o sofá que já viveu melhores dias, mesmas promessas furadas. Comecei a usar desculpas tipo hora extra e mudança no turno, só para ter sossego, e ninguém nem questionava. Talvez nem ligassem. Almoçava sozinha na maioria dos dias, mas num desses raros momentos encontrei a Renata, do RH. A gente trabalhava lado a lado no chão de fábrica antes dela subir. Ela me olhou, sorriu e disse: "Ainda resistindo?" "Mais ou menos." Ela se inclinou, mais séria. "Você sempre teve uma cabeça boa, Sandy, mas, menina, você carrega essa família como se fosse cruz de procissão." Fiquei quieta, só mastigando devagar. Ela me olhou mais um pouco e mandou: "Amor não deveria parecer servidão, sabe?" Eu ri, claro, porque é o que eu faço quando algo me atinge fundo. Mas aquelas palavras vieram comigo no caminho de volta para casa, enquanto eu dobrava a roupa e fingia não ouvir o Caio do outro lado da parede pedindo mais R$ 40 para algo urgente. Naquela noite, transferi mais um valor para a poupança. Não era só dinheiro que eu estava juntando, eram opções. Algumas semanas depois, quando deixei algo em cima da minha mesa sem querer, tudo veio à tona mais rápido do que eu imaginava. Foi um vacilo, desses que a gente não costuma cometer. Eu tinha impresso um comprovante recente de pagamento para uma conferência bancária e, ao invés de guardar no lugar de sempre, uma pasta escondida embaixo do colchão, deixei jogado em cima da mesa. Prometi a mim mesmo que daria entrada naquele valor naquela mesma noite, mas cheguei tarde em casa, joguei a mochila na cama e... pluft! Esqueci. No dia seguinte, Caio estava no corredor, braços cruzados, o rosto parecendo um pimentão de tão vermelho, entre a fúria e a incredulidade. "É isso que estão te pagando?" disse ele, sacudindo o papel como se fosse a prova de um assassinato. Eu nem respondi, ele já sabia.
Então você estava acumulando grana enquanto a gente estava aqui se virando nos 30? A voz dele falhou, como se não soubesse se queria chorar ou gritar. Passei direto. Isso não é da sua conta. Mas ele veio atrás. Você mora aqui, não mora? Come da nossa comida, senta no nosso sofá e tá aí empilhando reais enquanto a gente conta moedinha. Antes que eu conseguisse abrir a boca, papai já estava sentado à mesa da cozinha, lendo o recibo com os olhos semicerrados. Isso é real? Perguntou. Eu assenti, só uma vez. Ele bateu com força na mesa. Sua egoísta! O Caio quer fazer faculdade. Eu preciso de ajuda para manter essa casa de pé. E você tá juntando grana enquanto finge que tá no mesmo barco. Você nunca perguntou, falei baixinho. Só presumiu que eu ia me sacrificar para o seu conforto. Papai se levantou e estufou o peito como se fosse um galo de briga. Como se aquilo fosse resolver alguma coisa. A partir de agora, 80% desse dinheiro vai direto para o Caio. Ele tem futuro. E os outros 20% são meus, por manter essa família inteira funcionando. O silêncio na sala caiu como uma tampa de panela quente sobre arroz grudado. Olhei para o Caio. Ele não se mexeu. Tinha um olhar de orgulho nos olhos, como quem achou um baú cheio de ouro. Foi aí que algo aconteceu. Não foi raiva, não foi medo, foi um silêncio. Não aquele que evita brigas, mas o tipo que levanta muralhas. Não discuti, não gritei. Só fui até o meu quarto e fechei a porta. Se eles achavam que dinheiro era sinônimo de controle, estavam prestes a descobrir o que acontece quando quem segura o teto resolve soltar tudo. Na manhã seguinte, abri o armário e puxei minha velha mala. Arrumei tudo devagar, não por dúvida, mas para sentir cada dobra, cada clique do zíper. Não era só uma mala, era o meu inventário de liberdade. Roupas de liquidação, uma caneca lascada da minha primeira promoção, o diário que ninguém sabia que eu tinha. Levei só o essencial. O resto eu deixei para trás. Cobertores furados, culpa herdada e todas aquelas histórias que tentaram me vender sobre quem eu deveria ser. Meia-noite. A casa estava em silêncio. A porta do Caio trancada, o papai apagado no sofá com a TV piscando num azul triste no rosto dele. Tirei as chaves velhas do chaveiro e deixei no balcão da cozinha. Sem bilhete, sem drama. Tava quase chegando na porta quando ele se mexeu. Abriu os olhos, semicerrados. Aonde você pensa que vai? Não parei. Ele se sentou. Vai abandonar sua família? Essa palavra de novo, família, como se fosse corrente em vez de afeto. Girei a maçaneta, olhei por cima do ombro. Não, tô me libertando da ilusão de que um dia eu tive. Ele ficou lá, sem firmeza, mas cheio de raiva. Você vai voltar rastejando. Não pense que vamos ficar te esperando. Não respondi. Lá fora o ar estava fresco. Nada de filme dramático, sem chuva, sem trovão. Só o som das minhas botas na garagem e a noite respirando comigo. Dirigi até o pequeno estúdio que eu já tinha garantido, com o aluguel do primeiro e do último mês já pago. Era uma unidade de canto, em cima de uma padaria fechada. As escadas rangiam como se contassem segredos antigos. As paredes imploravam por tinta, mas o espaço era só meu. Larguei a mala no chão, sentei e encostei na parede. Ninguém gritando do outro lado, ninguém perguntando do dinheiro. Só silêncio. O tipo de silêncio que não assusta, mas abraça, que dá espaço para os pensamentos respirarem. No dia seguinte, comprei um colchão decente. Nada demais, só um que não afundasse como promessa de político. Fiz café numa cafeteira baratinha e tomei no chão. O gosto? Tinha gosto de liberdade com um toque de saudade de mim mesma. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi sem acordar. Nenhuma vez. E, 3 meses depois, quando o telefone tocou perto da meia-noite,
Quase deixei tocar até parar. Eram 23h04. Eu escovava os dentes, ouvindo uma playlist velha num canto do estúdio, quando o celular vibrou. Número desconhecido. Mas o horário me disse tudo. Deixei cair na caixa postal. Tocou de novo. Atendi na terceira. A voz do Caio estava tensa, meio desesperada. Por favor, não desliga. Eu não contei nada. Vamos ser despijados, ele disse, atropelando as palavras. O aviso é definitivo, vem na segunda-feira. A gente achou que teria mais tempo. A voz dele falhou. A gente não tem para onde ir. Sentei na beirada da cama, ainda com a toalha no pescoço. Por favor, ele repetiu. Você tem dinheiro. Só ajuda a gente com esse mês. Depois a gente dá um jeito. Pausa. Então veio a segunda voz. Papai. Você acha que pode simplesmente ir embora e deixar a gente afundando? Disse ele com aquele tom de sempre, o mesmo que usava quando eu me atrasava para o jantar ou dobrava a toalha errado. A gente te deu casa, comida, uma família. Você nos deve. Quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque aquela mentira já estava tão gasta que mal se sustentava em pé. Eu comprei a comida. Eu pagava as contas. Aquele teto não desabava porque eu entregava o meu salário todo mês e engolia o orgulho junto, sem reclamar. Ele tentou me interromper, mas eu continuei. Você me fez calar. Você me fez passar vergonha. Me deu 100 motivos para ir embora e nenhum para voltar. Houve um silêncio meio constrangedor, quase como quando você solta um pum no elevador e finge que foi o sapato. Você não é como esse corrimão aí no fundo que parece firme mas balança. Você sempre foi quem se manteve de pé, eu sei. Mas eu também disse que aguentei tudo. E agora você tá vendo o que acontece quando eu simplesmente solto. Desliguei. E, pela primeira vez, o silêncio não doeu. Ele pareceu justo. 2 semanas depois, recebi outra ligação. Dessa vez era da Bahia. Não reconheci o número até ouvir a voz dela. Era mais velha do que eu lembrava, mais arrastada, mas ainda com aquele tom áspero como lixa fina. O tempo amaciou, mas não transformou. Sandy? Ela disse. É a sua mãe. Eu não respondi. Só ouvi aquele suspiro cansado. Fiquei sabendo o que aconteceu. O Roberto e o Caio me contaram. Como é que você teve coragem de abandonar eles desse jeito? Minha mandíbula travou. Quer saber como? Não precisa ficar na defensiva, ela cortou. Só quero entender. Eles são sua família. Errado. Eles eram sua família. Eu fui só figurante, um plano B que sobrou quando você sumiu no mundo sem nem olhar para trás. Ela ficou quieta por um tempo. Então disse com uma calma falsa, daquelas que só mães manipuladoras sabem usar. Eu precisei ir. Fiz isso por nós. Você fez por dinheiro, respondi. E tudo bem, talvez isso fosse até justo. Mas você não ligava no meu aniversário, você não veio quando o Caio repetiu 2 vezes de ano, nem quando eu peguei pneumonia. Nunca perguntou como eu estava, só queria saber se as contas estavam em dia. Isso não é verdade. É sim. Eu fiz tudo o que você mandava. Mantive a casa no lugar. Fiquei quando já devia ter saído correndo. Criei ele enquanto o pai enchia a cara. E você? Você mandava uns cheques sem nem endereço de volta. Agora quer saber por que eu fui embora? Ela respirou fundo e mandou aquela frase que caiu como um tijolo no estômago. Mesmo assim, você devia ter ficado. Aquilo doeu. Não porque me pegou de surpresa, mas justamente porque não me surpreendeu. Olhei fixo para a parede sem raiva, sem tristeza, só cansada. Eu não sou a sua substituta. Eu sou a sua filha. E com isso, encerrei a conversa. Nem esperei o resto.
Apertei o botão de desligar, depois fui no contato dela e bloqueei. Não foi libertador nem triunfante. Só senti um alívio, tipo tirar o sutiã apertado depois de um dia inteiro na rua. Mais tarde, preparei um chá. Sentei na janela, deixei a cortina aberta e fiquei vendo as luzes da rua piscarem, como se o mundo tivesse me aplaudindo silenciosamente. Dormi com os 2 braços por cima do cobertor, como quem, pela primeira vez, não sente mais necessidade de se proteger debaixo dele. No dia seguinte, abri minha conta poupança. Mexi um pouco no meu fundo de viagem. Estava pensando em visitar o interior do Espírito Santo. Quem sabe até o Rio de Janeiro, se o preço da passagem colaborar. E exatamente 1 ano depois da noite em que saí, finalmente encarei a pergunta que sempre me assustou. Como é viver uma vida que é realmente sua? 1 ano se passou, o Caio agora trabalha numa borracharia durante o dia e faz entrega de compras à noite. O papai dirige para Uber de manhã e cochila à tarde, daquele jeito preguiçoso que só ele sabe. Eles se mudaram para um AP menor, perto da rodoviária. Nada de quintal, sofá velho ou geladeira de cerveja. Só parede e aluguel. Eu não perguntei isso, eu vi. O silêncio pode até ser barulhento, mas ele não impede ninguém de postar nas redes. As atualizações aparecem como cartões postais digitais. Uma indireta aqui, uma reclamação ali. Estão sobrevivendo, não porque amadureceram, mas porque não tiveram alternativa. Eu ainda moro naquele estúdio em cima da padaria. A tinta continua descascando, mas os livros na estante são meus. Assim como as manhãs, lentas, com cheiro de chá de lavanda e o sol entrando preguiçoso pela cortina. Plantei mais algumas folhagens. Elas não reclamam, não cobram, só crescem quando recebem água. Aos domingos vou na feira. Escolho as verduras, mesmo sem saber muito bem o que fazer com elas. Tomo café da manhã sozinha, sem precisar justificar que isso me basta. Não volto para casa nos feriados. Não mando notícias, não telefono. Pode parecer frieza, mas para mim é só clareza. Às vezes escrevo num diário, não todo dia. Só quando o silêncio pesa bonito, daquele jeito que dá vontade de preencher. Aí eu escrevo pequenas verdades que nunca tive coragem de dizer em voz alta. Como essa. Dizem por aí que paz é perdão. Mas para mim, paz é simplesmente não ter que se explicar para ninguém. Reparei ontem à noite, relendo essa frase, uma coisa importante. Eles nunca me amaram de verdade. Eles amaram a versão de mim que se doava até sangrar, que nunca dizia não, que tapava os buracos sem ser chamada. Mas eu não sou mais aquela garota. Hoje eu digo não. Hoje eu vou embora. Hoje eu vivo sem me encolher. E essa nova versão de mim não está esperando ser compreendida. Ela está esperando pelo próximo capítulo. Agora me diz, na sua opinião, a Sandy fez certo em sair de casa? O que você me diz do comportamento do Caio e do pai da Sandy? E deixa uma nota de 0 a 10 nos seus comentários para que a gente possa trazer sempre histórias interessantes. Até breve. Beijos.